Bem, gente, estou aqui agora voltando para dar continuidade com vocês, né, na nossa terceira videoaula, falando sobre o sistema RAS. E agora a Tâmara vai mais especificamente tratar da questão dos biofiltros, né? Ela vai orientar como deve ser a aeração, a oxigenação nesse sistema, entre outras questões que são propícias para o desenvolvimento dessa atividade. E por fim, ela traz também, né, informações de como se deve produzir em RAS e como comercializar também essa produção. Então, espero que vocês fiquem bem atentos e aprendam um pouco mais sobre esse conteúdo. Os biofiltros, né? Outro componente aí do sistema de recirculação. Os filtros biológicos, né, chamados biofiltros, são fundamentais para a saúde do sistema. Geralmente ele consiste em uma caixa ou um tanque, né? No caso, por exemplo, de Imo ou Pará, são tanques, cilindro ou uma gaiola preenchida com um substrato que possibilite a fixação das bactérias nitrificantes. E elas vão promover aí a oxidação da amônia a nitrato, né? A amônia é tóxica, o nitrato não. Então, ela faz realmente essa conversão. Partículas de 40 a 100 migras, né, vão para o biofiltro. Lembrando que maiores que 100, elas acabam ficando ali no decantador. Nos biofiltros, como falei anteriormente, acaba tendo aí o ciclo, né, acontecendo o ciclo do nitrogênio e passando aí da fórmula de amônia tóxica até o nitrato, né, não trazendo aí toxinas para o sistema. E aí temos as plantas, né, rizomatosomas, com arênquimas, né, que é um sistema de respiração dessas plantas, que possui aí grandes espaços intercelulares nas raízes e que fixam, né, esse substrato. Algumas das plantas, né, que podem estar sendo utilizadas, uma bem conhecida é o copo de leite, que pode ser utilizada, por exemplo, para ornamentações. A segunda planta ornamental mais exportada no Brasil. Então, tem um grande nicho de mercado, né? Então, podendo aí ser também uma opção de agregar mais uma atividade ao sistema. E temos outras plantas que conseguem fazer esse processo. Os biofiltros, né, são introduzidos também o substrato, deve ser um material não corrosivo, né, como o plástico, a fibra de vidro, a cerâmica ou a rocha. Podem ser utilizados aí a argila expandida, a brita, né, esse 4 aí a gente chama de mídia, né? Então são pequenos objetos meio que circulares de plástico que podem ser utilizados também como substrato. Aqui um exemplo, né? Tá bem pequenininho, mas ali, por exemplo, foram utilizados telhas, né? Então, telhas para que pudesse estar sendo utilizado como substrato e local para a produção, né, dessas bactérias aí nitrificantes. Aqui, né, materiais que possuem grandes quantidades de superfície, né, são utilizados aí para a colonização de bactérias nitrificantes. Que outro exemplo também podem ser utilizados blocos, né? Então, espaços para que essas bactérias realmente possam se colonizar e se proliferar. As bactérias nitrificantes, elas são essenciais no funcionamento do biofiltro. Elas processam os produtos residuais, nitrogenados, dissolvidos, excretados pelos peixes no tanque, né? Então, provenientes aí das excretas, restos de ração,
escamas que acabam se soltando ali, né, dos peixes, algumas algas e bactérias. Então, essas bactérias são essenciais para que realmente elas possam processar todos esses resíduos. A semeadura de células de bactérias nitrificantes em um filtro biológico consiste em depositar um inoculante semanalmente. Isso são, né, nichos de mercado, são produtos comerciais que precisam ser avaliados quanto à sua eficiência. Alguns passos, né, para iniciar o bom funcionamento do biofiltro, desses filtros biológicos. Primeiro passo é adicionar nutrientes para desenvolver o crescimento dessas bactérias iniciais, fornecer condições de alcalinidade para a proliferação dessas bactérias, desse biofiltro, o ajuste, né, do pH, se fizer necessário, por isso que tem que ter uma avaliação da qualidade de água, fornecer, né, amônia, né, condições onde a amônia e o nitrito, introduzir as bactérias nitrificantes e que comece assim, né, a monitorar essa qualidade de água. Então é um passo a passo, né, que precisa ter para que haja o funcionamento desse biofiltro. Outro componente do sistema de recirculação é o sistema de aeração, então, a introdução do oxigênio ao sistema. E é feito por diferentes equipamentos de aeração, né, podendo ser aí usados aeradores, sopradores, né, as mangueiras porosas. Tudo isso vai depender do tipo de aeração que você pretende e do tamanho dos tanques utilizados. O objetivo da oxigenação, né, é o movimento de água desejável, como você quer que sua água seja movimentada, que vai determinar o tipo, né, de aerador, o fluxo de água ser mais orientado e menos turbulento, e aonde você queira que seja concentrado seus resíduos sólidos. Então, tudo isso vai determinar qual vai ser o seu tipo de aeração. No primeiro tipo, né, são utilizados, por exemplo, aeradores mecânicos, onde quebram a água em gotas para produzir o contato com o líquido, né, com o líquido e com o ar. Então, isso a introdução do que a gente chama de oxigênio dissolvido na água. Então, pode ser utilizados, por exemplo, os aeradores centrais. Outros sistemas de oxigenação, né, a partir de difusores subaquáticos que introduzem bolhas de uma profundidade para atingir aí a transferência de oxigênio e mistura, o que a gente chama de mangueiras porosas. Ela acaba, né, a partir de sopradores, acabam fazendo a introdução com microbolhas. Outro componente do sistema, né, o sistema de bombas e tubulações de drenagem de retorno dessa água. E em algum ponto do sistema é necessário instalar bombas para renovar a água tratada e reoxigenada, né, para os tanques de criação. O dimensionamento de bombas e tubulações ela deve ser feita, né, por profissionais com conhecimento em hidráulica, para evitar aí, né, o sub ou superdimensionamento do sistema hidráulico do empreendimento. Então, precisa realmente ter um projeto técnico, principalmente porque acaba consumindo energia, né, e energia não está barata, então precisa ser bem dimensionado. As densidades de estocagem em sistemas de recirculação. Então, a gente vai ver muitas referências, né? Cada estudioso, cada experiência acaba determinando uma quantidade. Mas, de forma geral, né, no projeto proposto pelo Bahia Produtiva, são densidades de estocagem, né, nos tanques de 50 metros cúbicos ou 50 mil litros, será, né, de no máximo aí 100 peixes por metro cúbico, totalizando aí 5.000 peixes por tanque. Então, no módulo total, seriam aí contabilizados 30.000 peixes, né, no sistema RAS total. No final do ciclo, né, com a previsão aí de 6 meses, considerando um peso de abate de 750 gramas, o que já é aceitável, né, para a comercialização, principalmente para a parte de filetagem.
o sistema ele estaria aí retornando, né, ao produtor 3.750 quilos de pescado por tanque. Então, no módulo total, chegaria aí até 22.500 quilos. Isso a gente está considerando um sistema na sua totalidade, né, na sua estocagem máxima. Mas a gente sabe que é um sistema, né, que ainda precisa ser praticado, que precisa ter os seus critérios. Então, é recomendado que essa densidade ela seja iniciada aos poucos, a cada ciclo. O produtor, a comunidade, né, ou a associação, quem esteja à frente desse sistema, ele vai ganhando a prática na vivência, né, para que realmente haja o aumento dessa produção, né, de forma proporcional à sua tecnificação. Outras, né, referências já utilizam, por exemplo, estocagens bem abaixo, né, de 25 aí a 50 quilos de pescado por metro cúbico. Então, né, já teria aí mais um cuidado com essa alta densidade. Então, podendo aí os lotes atingir até 800 gramas em 6 meses, né, num regime trifásico de criação, desde o alevino até a engorda. Esses ciclos podem ser diminuídos, né, de acordo com o início da sua produção. Então, se você já coloca a fase juvenil, você acaba encurtando esse seu ciclo de produção. Aqui alguns exemplos, né, de sistemas de recirculação. Alguns acontecem, por exemplo, em caixas d'água, né? E é a mesma concepção. Então, há o tratamento da água e a volta desse recurso para os tanques de cultivo. Caminhos para se produzir em raiz. Identifique a espécie. Então, qual espécie é viavelmente comercial? Qual a espécie ela é adaptada para o seu sistema e para a sua região? Então, precisa realmente identificar a espécie que será viavelmente comercial e também de produção naquela região e naquele sistema. Conheça o seu mercado. Sim, o seu mercado ele vai querer peixes extra grandes ou não, seja até 750 gramas, já tem uma aceitação. Ou você, por exemplo, vai querer produzir alevinos. O sistema RAS é uma ótima opção para a produção de alevinos, né? Ou a engorda, né? Para os juvenis, o crescimento. Então, você tem que determinar o que o seu mercado, o seu consumidor, ele vai aceitar. Então, você vai saber até que ponto você vai tirar, vai fazer, né, a despesca daquele sistema. Faça o diagnóstico do local. Por mais que a renovação ela seja pouca, seja por evaporação ou aquela perda, né, através dos efluentes, você precisa saber se você tem recurso hídrico disponível. Então, até quanto eu tenho esse recurso? Onde está localizado sua atividade? Está perto dos grandes centros? A logística para escoar a sua produção está em um local adequado? A sua propriedade, ela tem a declividade necessária para o sistema? Então, tudo isso precisa ser respondido. Outro exemplo, né, para fazer esse diagnóstico área. Qual o tipo de terreno que você tem? A declividade. Qual o clima da sua região? É propício para a criação de peixes? Tem fornecedor de alevinos e ração próximo? Então, tudo isso precisa ser questionado, né, para se saber o caminho certo a ser tomado nas decisões. Avalie as oportunidades. E aí? Eu tenho oportunidade de escoar toda a minha produção de uma única vez ou não? Qual o meu mercado? Eu vou passar para uma indústria fazer esse processamento? Não, vou vender nos mercados, vou vender na feira livre. Então, tudo isso precisa ser avaliado, tá? Recursos financeiros. Então, investimentos, né, empréstimos.
com que recurso você vai manter, né? A gente fala também o investimento inicial, mas também para manter o seu sistema. Então, quanto tempo, qual o seu retorno? Então, você vai precisar, né, recorrer a esses recursos financeiros, quais as linhas de crédito disponíveis na região. Então, tudo isso precisa ser avaliado de início. E aí, para concluir, né, a gente fala muito de piscicultura, da aquicultura, vemos exemplos. Então, no próximo encontro, a gente vai trazer um exemplo de piscicultura em Haas, né, com prática, com vídeos, mostrando a realidade de alguns produtores, mas não existe uma receita de bolo. Então, cada região, cada piscicultor, cada comunidade, ele tem a sua realidade e precisa ser moldada, né, o sistema, o tipo de cultivo para aquela realidade. Então, não existe uma receita totalmente pronta para as diferentes formas de utilização da aquicultura e da piscicultura. A produção, ela deve estar condicionada ao uso múltiplo dos espaços, dos recursos disponíveis. A gente chama de uma atividade sustentável, né? Então, a gente precisa ter o aproveitamento de todo esse espaço. E dos diferentes níveis de produtores. A gente fala no pequeno, no médio, no grande, mas a gente fala no produtor tecnificado, daquele não tecnificado, daquele que consegue um recurso vindo do governo, outro que só consegue o recurso vindo de realmente linhas de crédito. Então, tudo isso precisa ser avaliado. E, né, o objetivo total da piscicultura não é nada mais do que o consumidor final. Então, precisa o quê? Que o alimento seguro chegue à mesa do consumidor final. E sempre pensando na sustentabilidade ambiental, ou seja, quanto menos impactos ao ambiente, né, ao meio ambiente, mais propícia será essa produção. Aqui algumas referências, né, utilizadas. Então, o panorama da aquicultura, eu coloquei maio, junho, mas a gente tem muitos dados aí, né, atuais, por exemplo, da Peixe BR, onde a gente encontra dados atuais da piscicultura a cada anuário é lançado, né? Então, dados que refletem a realidade da nossa piscicultura nacional. O blog, né, do Anterotec, então vocês podem estar tanto as redes sociais como canais do YouTube, tem muitos vídeos interessantes do sistema Haas. O e-book do sistema de reciclação para peixes da piscicultura Macedo. Eles disponibilizaram durante um tempo, né, um e-book, onde você fazia a aquisição desse e-book e aí vinha todo o sistema, né, bem explicado. Então, conhecimentos onde o produtor, o piscicultor, ele foi adquirindo, né, durante o seu período de experiência com o sistema, ele foi realmente colocando isso, né, escrito e compartilhando com mais interessados no sistema. E o projeto, né, executivo do sistema de recirculação aí para o município de Morpará, vindo do Bahia Produtivo. Então, a gente teve acesso a esses materiais, né, para constituir essa apresentação. E eu finalizo aqui, né, quero agradecer, deixar os meus e-mails para contato e qualquer informação ou dúvida, né, em relação ao sistema Haas e sobre a apresentação, pode estar entrando em contato. Muito obrigada e até mais. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.